Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, seguindo a nossa exposição sequenciada, Isaías 56. Nós vamos ler os versos de 3 a 8. Isaías 56, versos 3 a 8. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: não fale o estrangeiro que, se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo eles, deste modo, servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçando a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Queira fazer isso por sua graça. Vamos orar e pedir. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, humildemente, reconhecendo que não merecemos absolutamente nada, que somos indignos e pecadores, nos humilhamos agora, diante de Ti, diante da Tua palavra. E, Senhor, nesse momento, que é o momento maior no culto, segundo a Tua vontade soberana, da profecia, quando ouvimos a Tua voz, tem misericórdia, fala ao nosso coração, ensina-nos, corrige-nos, exorta-nos, mas também anima-nos, enche o nosso coração de esperança, no Teu amor, na Tua graça infinita, que o Senhor quis manifestar em Cristo Jesus, para conosco, para com todos os povos. O Teu nome seja glorificado, Cristo exaltado. Seu Evangelho Santo pregado. Ó Deus, faze o que tens proposto fazer e operar pela Tua palavra pregada, que ela não volte vazia. Oramos agradecidos, certos da Tua bênção, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, para a glória dEle. Amém. Meus irmãos, o profeta aqui, em nome de Deus, encorajando aqueles que eram abolidos ao unir-se a Deus, e que estavam em grande desânimo, que alguns foram desencorajados, porque não eram da semente de Abraão. Eles se juntaram ao Senhor e ligaram suas almas com um vínculo para ser seu Deus para sempre.
eles vieram para debaixo da aliança, embora estrangeiros. E o Espírito Santo operou no coração deles, porque vieram para servir ao Senhor, amar o seu nome, se submeter à aliança, na esperança de Cristo. Queriam se dedicar à honra do Senhor e serem incluídos no seu serviço. Mas eles questionavam se Deus de fato os aceitaria, porque eram estrangeiros, eram gentios, estranhos à comunidade de Israel e aos concertos da promessa. É preciso lembrar que os judeus entendiam que a salvação era somente para eles. Excepcionalmente, alguns estrangeiros se aproximaram e era permitido que se circuncidassem e fizessem parte do povo, inclusive da vida comum de Israel e da adoração. Mesmo assim, não totalmente. Os eunucos eram proscritos. Esses, explicitamente, segundo a lei, não podiam fazer parte jamais do sacerdócio. E eles se sentiam mesmo como uma árvore seca. Uma das coisas que motivava Israel no casamento frutífero com filhos era a esperança da vinda do Messias. E que cada casal, família em Israel, tinha a expectativa de que pudessem ser instrumentalidade da vinda do Messias. Mas o eunuco dizia: eu sou uma árvore seca. E se achava, portanto, absolutamente proscrito. E ainda, né, em termos de introdução, Levíticos capítulo 21, só para os irmãos perceberem a situação muito triste, difícil destes eunucos. Levíticos 21, versículo 20. Espera um pouquinho. Não é esse texto. Vou mostrar outro texto, Deuteronômio 23:1. Desculpe, irmãos, vamos para Deuteronômio 23:1. É um desses textos que falam da situação dos eunucos. Deuteronômio 23. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Só para se ter uma ideia de como na própria lei estava estabelecido um impedimento destes eunucos de participarem da Assembleia do Senhor. Mas aqui nós temos um texto em que vemos uma mudança
total, completa. Uma proposta inteiramente diferente, ampla, graciosa, cheia de misericórdia, envolvendo o estrangeiro e o eunuco. E que certamente diz respeito à era do Evangelho, ao advento do Messias, de Cristo, que haveria de inaugurar algo completamente novo, extraordinário, maravilhoso, alvissareiro. Que ultrapassava as fronteiras étnicas de um povo, com seus limites, para algo muito maior, grandioso. É uma inundação da graça e da misericórdia de Deus, em promessas santas e benditas, que ultrapassariam as fronteiras de Israel para alcançar outras nações, muito além deste limite. É assim que Deus revela ao profeta, que agora revela ao povo, seus planos e seus propósitos de graça para todas as nações. Então, nós poderíamos ver esse texto aqui sobre o tema A Esperança dos Proscritos. A primeira coisa que nós vemos é um grande incentivo dado aos gentios que desejam se submeter aos laços da aliança, assegurando-lhes as bênçãos dessa aliança. Um grande incentivo. Primeira coisa que nós temos que considerar é que, de fato, prioritariamente, a salvação foi dirigida a Israel. Isto não é oculto nas Escrituras. Porque dentro do plano glorioso e grandioso de Deus, primeiro, a salvação seria direcionada, dirigida, limitada ao povo de Israel primeiramente. Nós temos textos que nos ajudam a compreender isso. O Evangelho de João, no capítulo 1, nós conhecemos este texto, um texto bem conhecido, que diz assim, verso 11, veio para os seus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está vendo? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E então agora a promessa amplia e mostra que haveria aqueles que creriam além das fronteiras de Israel. Em Atos, no capítulo 10, o apóstolo Pedro testemunha o que foi um milagre, uma visão miraculosa da parte de Deus para que ele mudasse de opinião como judeu. Porque ele pessoalmente entendia como judeu que a salvação era somente para os judeus. E foi difícil que ele mudasse de opinião. Foi necessário uma visão. 3 vezes um lençol apareceu diante dele com animais imundos.
dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come, jamais comerei. Qualquer coisa imunda entrou na minha boca, jamais comerei. O que é imundo? Não considere imundo aquilo que Deus purificou. Então, em Atos, do capítulo 10, no verso 34, quando ele chega à casa de Cornélio, ele então diz: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Veja, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ele foi com 6 testemunhas, porque ele foi chamado ao sinédrio, na verdade, não ao sinédrio, na reunião dos crentes, dos líderes da igreja, no capítulo 11, para se explicar, porque esteve na casa de gentios e comeu com eles. E então ele faz a sua defesa, contando esta experiência maravilhosa que ele teve e de como Deus, de fato, mostrou que o seu propósito era salvar seus eleitos dentre os gentios, de outras nações. E o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua casa, gentios, romanos, e os judeus e Pedro, que estavam naquele momento, ficaram estupefatos, porque pensaram que o Pentecostes era exclusivamente deles e jamais iria se repetir em outra etnia. E foi o que aconteceu. Mas Deus usou, meus irmãos, a rejeição de Israel, quer dizer, o fato de Israel rejeitar Cristo, como uma forma dentro da sua providência para alcançar os gentios. Em Romanos, no capítulo 11, é bom que você siga estes textos, porque eles vão esclarecendo cada vez mais esse propósito glorioso de Deus. Romanos 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo algum, mas pela sua transgressão, transgressão de Israel, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Veja, o Espírito Santo está nos ensinando aqui que essa rejeição estava no propósito soberano de Deus e tinha um alvo, que era a salvação dos gentios. Se nós voltarmos para o capítulo 9, versículo 25, nós vamos ver o apóstolo fazendo uma citação do Antigo Testamento, de Oséias, que é da maior importância para compreendermos isto. Veja Romanos 9, começando no verso 25 em diante. Assim como também diz em Oséias, ele está tratando da questão da soberania de Deus e da salvação dos gentios. Chamarei povo meu ao que não era meu povo, amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, é uma profecia de Oséias tão clara a respeito desse propósito glorioso de Deus salvar
outras gentes, chamar meu povo que não era meu povo, minha amada que não era amada, se tratando dos gentios, de nós outros. E, meus irmãos, a palavra de Deus mostra claramente que o propósito de Deus era unir num só corpo, como um só povo, um só rebanho, eleitos judeus e eleitos gentios, dentre os gentios, eleitos dentre Israel e eleitos dentre os gentios, e formar um povo, uma igreja, povo seu. Por isso, nós não aceitamos esta proposta dispensacionalista, que ficou muito popular, e a maioria das igrejas aceita, de que Deus tem um plano diferenciado para Israel e outro plano para a igreja. Eles dizem o seguinte, que Deus fez um parênteses, estava tratando com Israel, mas aí fez um parênteses para tratar com os gentios, fecha o parênteses e vai agora tratar só com Israel, como se fossem povos absolutamente distintos. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus que isso está redondamente errado e enganado quem pensa assim. Deus tem o propósito de tratar com um povo somente, que é a união de eleitos de Israel com eleitos dentre os gentios e formar a igreja do Senhor. Por isso, em Efésios, no capítulo 2, nós temos aqui a explicação clara de que aquela barreira de separação foi tirada por causa desse propósito de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, vamos ler até o verso 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, os gentios, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Ele está falando para os gentios. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja como é claro. Então, o propósito de Deus não é tratar separadamente Israel e igreja, mas tratar da igreja, de um corpo, um só corpo, composto de judeus eleitos, salvos pela graça em Cristo, e gentios eleitos, salvos pela graça em Cristo, e assim formar uma igreja, um corpo.
Então, voltando agora para o nosso texto, de Isaías 56, vemos este propósito de forma mais clara. Bem-aventurado, não fale o estrangeiro, verso 3, que se houver chegado, o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem o que me agrada e abraçam a minha aliança, darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial. Nós vamos tratar disso já. Verso 6, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para o amarem, ou amar o nome do Senhor, para o servirem e amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando o sábado, abraçam a minha aliança. Também os levarei para o meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Então veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa que temos aqui. Todos os que abraçam a minha aliança, amam o nome do Senhor, guardam o sábado. O texto diz assim, eu parei antes, mas devo continuar. Diz assim, os levarei, verso 7, para o meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Isso está se referindo diretamente a Cristo. Ele é o altar, é Cristo. É o altar que santifica aquilo que é apresentado. Então, quando um gentio, pela graça de Deus, é convencido do pecado, da justiça e do juízo, seus olhos são abertos, ele crê e vê pela fé Deus na sua santidade, glória, justo juiz, que se ira contra o pecado. E então ele olha para dentro de si mesmo e vê a sua miséria. E pela graça, pela ação do Espírito Santo, acha verdadeiro arrependimento no seu coração, é quebrantado e se prostra arrependido dos seus pecados e clama pela misericórdia de Deus, e o seu olhar pelo Espírito Santo é direcionado à cruz, e lá ele vê o seu Salvador morrendo em seu lugar, tomando as suas transgressões e misérias, recebendo o juízo que era para ele sobre si, e derramando seu sangue divino como Cordeiro de Deus para a remissão dos seus pecados, e crê firmemente no seu coração em Cristo, na sua obra. Então ele recebe remissão dos pecados. E é transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Ele é recebido na congregação dos santos por causa de Cristo, que é o altar que santifica todas as coisas. Então, meus irmãos, isto é de grande esperança para nós. Nós que somos gentios, nós que não somos da descendência carnal de Abraão, mas que somos filhos de Abraão por meio da promessa, das Escrituras, pela fé em Cristo, o descendente dele. Cremos
nos tornamos filhos de Abraão, fazemos parte do Israel espiritual de Deus, que reúne tanto judeus como gentios, salvos pela graça. Estrangeiros éramos considerados imundos, cães, proscritos. Mas agora, o Senhor nos concede a graça de sermos chamados seus filhos. E nos ensina que pertencemos à comunidade de Israel. Estamos longe, chegamos para perto pela cruz. Estamos debaixo da aliança e das promessas. Somos filhos de Deus. Então, qualquer um que está aqui, quem sabe você ainda se encontra longe do Senhor, no mundo, sem Deus, sem esperança, sem salvação, dominado pelos pecados, por todas as misérias da sua carnalidade, por Satanás, andando no curso deste mundo, se acha de fato pecador. Eu sei de pessoas, evangelizando, já encontrei pessoas que disseram, olha, Deus pode salvar muita gente, mas eu sei que não tem mais jeito para mim. Olha, você está enganado. Mas é exatamente para você que tem jeito. Deus não veio buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, você pode, quem sabe nesta noite ainda, estrangeiro, pecador, imundo, encontrar purificação completa para os seus pecados, uma nova vida e a graça de ser trazido para a congregação dos santos, para a comunidade de Israel, para debaixo das santas promessas da aliança. Então essa é uma esperança para proscritos. Mas eu creio que quando o profeta trata de eunuco, ele piora a situação desses proscritos. O eunuco aqui, ele é um símbolo do que é defeituoso. Imprestável, rejeitado. Então, nós temos agora, em segundo lugar, um grande encorajamento aos que se sentem fracos, inabilitados para servirem ao Senhor no ministério da aliança. Se sente eunuco. Meus irmãos, os eunucos era para simbolizar o fim dos fins de uma pessoa totalmente inabilitada por um defeito grave. Qualquer outro defeito também descrito na lei não era tão grave como um eunuco. Eles eram impedidos de servir como sacerdotes, como nós vimos, ou de servir na congregação. Eram, de fato, rejeitados.
Mas aí está a representação, meus irmãos, de todos nós. Todos nós, simbolicamente, somos como eunucos. Fomos atingidos naquilo que poderia ser proveitoso e frutífero para Deus. Nos tornamos absolutamente incapazes para Deus, para o seu serviço, por causa do pecado. É muito boa esta ilustração do eunuco para acabar com a nossa soberba. Que livre-arbítrio pode ter um eunuco? Ele está totalmente inabilitado. Não há nada que possa remediá-lo. Mudar a sua situação. Não há esperança alguma para um eunuco. É assim que mostra a palavra de Deus. Na congregação de Israel, nem entrar na congregação ele podia, muito menos servir. Mas, meus irmãos, aí está a realidade espiritual que nos representa. Fomos anulados completamente pelo pecado. Não há livre-arbítrio. Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele está contaminado em todas as partes do seu ser, espiritualmente. Qualquer tentativa de fazer alguma coisa em direção a Deus será contaminado pelo pecado. A sua natureza está totalmente corrupta. É isso que a Bíblia quer dizer. Todos nós somos como o imundo. E as nossas obras de justiça como trapos da imundície. Não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se tornaram eunucos, isto é, inúteis. Às vezes nós nos impressionamos porque encontramos alguns homens ímpios de boa vontade. Certamente você já ouviu expressões como essa: só falta ser crente. É uma coisa maravilhosa esse rapaz ou esta moça. Bom, esses são julgamentos que nós fazemos exteriormente, porque não conhecemos o coração. Pela graça comum, muitos podem mascarar a podridão que subjaz dentro do coração. E só mesmo os olhos de fogo e de chama do Senhor, que perscrutam os escaninhos do coração, para quem nada está encoberto, pode ver a miséria que se esconde no coração de um homem que aos nossos olhos parece tão bom. Como a mulher que seu filho foi preso com drogas, com assalto, roubo, tudo. Chegou para o delegado e disse: seu delegado, no fundo ele é um menino bom. Eu diria, no fundo que não é. Porque o pecado contaminou completamente.
Então a natureza corrupta do homem não concede a ele qualquer condição de fazer uma escolha em favor de Deus ou para Deus. Você diz, não é assim não, pastor. Olha, eu encontro pessoas que eles dizem que creem em Deus. Uma vez eu estava fazendo uma palestra sobre a questão do livre-arbítrio mesmo, e uma senhora disse, mas pastor, eu já fui freira, vivi num convento, e eu via aquelas mulheres eram dedicadas, elas se levantavam cedo, elas estavam buscando a Deus, errado, mas estavam buscando, e eles queriam Deus, elas estavam buscando, com sofreguidão, com sacrifício. Eu disse para ela, volta lá e diz para elas assim, olha, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, é muito diferente desse que nós aprendemos aqui. O Deus da Bíblia é um Deus soberano que escolhe quem Ele quer, não aceita obra de ninguém. Esse esforço que vocês estão fazendo, levantando cedo, como se estivesse buscando a Deus, Ele abomina. Porque vocês estão querendo comprá-lo com suas obras, vocês estão querendo botá-lo no bolso, mas este não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus santo que escolhe a quem quer salvar. Vai lá, diga isso para elas. Elas vão ranger os dentes e odiar esse Deus. Elas estão assim, com toda essa sofreguidão, porque o entendimento deles é um Deus que elas podem botar no bolso da batina. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Então, a Bíblia ensina que o homem está perdido, pior do que um eunuco. Ele não tem qualquer condição de se voltar para Deus. Eu, às vezes, uso a figura do urubu. Você sabe como é essa ave de rapina, que é muito popular e conhecida aqui na nossa cidade ou em qualquer lugar que você esteja. Pega um urubu, prenda o urubu e bota diante dele um assado ou uma coisa, um manjar, algo maravilhoso, cheiroso, apetitoso. Bote aqui. E aqui bote uma carniça. Pega a pior, aquela que está inchada, quase para estourar, e podre, bota para cá. Aí você pega o urubu e diz para ele, urubu, usa seu livre-arbítrio, solta ele. Ele vai daquele jeito dele, para onde? A carniça, não vai para outro lugar. Porque a natureza dele é assim. É assim que é a nossa natureza. Contaminada, prejudicada, comprometida, corrompida e que só quer a carniça do pecado. E não Deus. Por isso está certo a Bíblia, não há justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. A Bíblia não erra, não. Não há quem busque, não existe ninguém que busque a Deus. Mas é exatamente nessa situação que nós temos aqui, nesse texto, uma promessa tão maravilhosa para estes que se acham de testículos trilhados, inúteis, estéreis, árvores secas, que não têm nada de si mesmo para dar a Deus, que estão totalmente prejudicados, banidos. O Senhor diz
aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Isso é evangelho, meus irmãos. Isso é promessa de graça, de misericórdia da parte de Deus para homens miseráveis e mulheres miseráveis como você e eu. É esse o evangelho da graça que nós anunciamos. Deus quis salvar pecadores miseráveis, inimigos dele. A Bíblia diz que Deus é o Deus que justifica o ímpio. Eu gosto, em especial, de um texto da palavra de Deus em Lucas, no capítulo 14. É uma parábola que o Senhor conta para mostrar essa graça. É a parábola da grande ceia. Eu vou ler desde o verso 15, eu quero que você acompanhe. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disseram: bem-aventurado aquele que come ou que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. No obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: olha, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Isso o Senhor Jesus está contando por causa dos judeus. E eles foram os convidados primeiros para a ceia do Senhor. Mas não quiseram. E então, o Senhor mostra a sua graça agora estendida para os proscritos, para os gentios, para os imundos, para os cães, que são aqui descritos, que vivem nos becos da cidade, ruas e becos da cidade, e que são pobres, aleijados, cegos e coxos. Então é isso que é a pregação do Evangelho. É para você e para mim, proscritos, eunucos, coxos, cegos, aleijados, inutilizados por causa do pecado. Mas é aí que a graça é glorificada,
engrandecida, exaltada. Porque Deus é glorificado no milagre glorioso do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que transforma radicalmente, opera um poderoso, extraordinário, glorioso, miraculoso, novo nascimento. É uma recriação de Deus. Não havia esperança para um eunuco, a não ser que Deus o recriasse os seus testículos trilhados. Não há esperança alguma para você nos seus pecados, senão uma recriação de Deus em Cristo Jesus, lhe fazendo um novo homem, uma nova mulher. De inútil, imprestável, num filho, numa filha de Deus, num servo, uma serva de Deus, que será uma bênção. E, meus irmãos, o texto diz de um nome que o Senhor dará. Darei na minha casa, isto é, a bênção de se congregar. O eunuco não podia se congregar. Darei na minha casa. Ele vai se congregar. É assim, nós, coxos, eunucos, aleijados, estamos nos congregando na casa do Senhor. Que privilégio, que honra, dentro dos meus muros. Então, estamos dentro e não fora, como antes. Fazemos parte agora da comunidade de Israel. Nós somos seu povo. Fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Ele é a nossa cabeça. Nós fazemos parte do seu corpo. Fomos santificados. É maravilhoso o que Deus faz, essa mudança extraordinária. Na primeira carta aos Coríntios, esse é um texto precioso, no capítulo de número 6, o apóstolo que começou a pregar em Corinto, uma cidade promíscua, muito pior que Salvador. Havia um templo a Afrodite e os cultos eram de prostituição, em louvor a Deus Afrodite. E estava assim de homossexuais, chamados efeminados. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas veja o que ele diz. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Meus irmãos, quando ele diz, tais foste alguns de vós, ele está falando de efeminados e sodomitas, homossexuais. Tais foste alguns de vós. Veja o poder do Evangelho.
salva, transforma, muda. Quando eu era jovem, eu estive em Belo Horizonte, num curso de evangelização urbana, e então fazia parte do curso fazer uma visita numa casa de recuperação para homossexuais. Eu conhecia casa de recuperação para drogados, mas não conhecia casa de recuperação para homossexuais. Hoje, isso é uma aberração, não é? Você está ouvindo por aí perseguição de psicólogos que entendem que homossexuais podem ser curados. Pois bem, naquela época não havia nenhuma objeção desse tamanho e era um lugar onde centenas de homossexuais passavam um tempo, pelo menos uns 6 meses, buscando libertação, cura dessa obra maligna, diabólica, que é o homossexualismo. Isso é obra do diabo. Não tenha dúvida. Eu também não tenho nenhum receio de dizer. Isso é espiritual. O homossexualismo é uma operação do maligno. Você já ouviu falar dos pais de santo que 6 meses são homens, 6 meses são mulheres, quer dizer, homossexuais? Quer dizer, 6 meses determinados tipos de demônios fazem ele agir como homem e 6 meses determinados espíritos malignos fazem ele agir como um homossexual? Está provado isso. E eles estavam lá e ouviam a palavra de Deus, e eram confrontados com as Escrituras e com orações da parte daqueles obreiros. Quem me recebeu foi o líder obreiro, que era um ex-homossexual. E nós conversamos por um bom tempo. E ele disse do poder de Deus para transformar realmente um homossexual. Poder de Deus, poder da oração, poder da palavra, que lava, que muda, que regenera, que recria. Alguém estragado por obra maligna na sua masculinidade original, como Deus lhe fez. Porque o diabo quer isso, ele quer desonrar a Deus no seu propósito original. Ele usa o pecado e tudo isso para modificar o comportamento das pessoas, bagunçar a mente. Mas ali eles eram confrontados com o Evangelho de Cristo e com a palavra de Deus, e Deus estava fazendo uma obra maravilhosa. Ele estava contando de quantos foram realmente libertos. Ele era um deles. Agora ele disse: pastor, não é fácil. A pessoa é liberta, mas continua com os trejeitos, e a gente tem aqui um trabalho ingente de destruir os trejeitos. Tem aula de como cruzar a perna. Não é assim que homem cruza a perna. Não é dessa forma, não é desse jeito que faz isso, e nem dessa forma que fala. E eles são assim, confrontados e curados, e são transformados, e saem de lá libertos e mudados. Tais foste alguns de vós. Este é o poder do Evangelho. É isso que o Evangelho faz. A promessa para esses inúteis é um lugar de grande honra no reino de Deus.
porque Deus os fez amar o nome do Senhor, amar a sua aliança, a sua palavra, amar Cristo e serem novas criaturas. Um nome melhor do que filhos e filhas. Isso eu penso, Deus aplica também para aqueles irmãos que não se casaram, ou que se casaram e não tiveram filhos, que ficam pensando, não frutificamos. Eu sei que isso acontece, mas veja, Deus tem algo melhor, maior, mais glorioso. Além de conceder a você a oportunidade de criar filhos, sim, adotados, para a glória do Senhor. Há crianças eleitas que nasceram em condições em que não podem ser criadas com pais absolutamente desajustados, ou sem pai algum. E Deus, então, opera tocando no coração de homens e mulheres de Deus santos para criarem esses filhos que muito provavelmente são eleitos e serão educados na admoestação da palavra de Deus e serão homens e mulheres de Deus e são trazidos pela igreja para o serviço de Deus. Então Deus pode fazer isso. E pode usar estes que não têm filhos. Deus tem seus planos, seus propósitos extraordinários. Não há inúteis no reino de Deus. Deus tem um plano, um glorioso, um propósito. Ele lhe restaurou de forma gloriosa e poderosa, lhe recriou para ser uma bênção, uma glória ao Senhor e produzir no seu reino, a fim de que o seu nome seja glorificado. Não há eunucos imprestáveis no reino de Deus, mas há eunucos recriados e curados no reino de Deus, habilitados pelo poder do Espírito Santo a servirem a Deus no seu poder. Por último, o texto nos fala de uma grande motivação para esses outros estrangeiros que se encontram fora da aliança, porque Deus deseja congregar muitos mais ainda. Então, nós vemos aqui nesse texto um propósito glorioso, missionário de Deus, em reunir muito mais gentios e judeus para a igreja do Senhor. Eu tenho já tido oportunidade de falar algumas vezes aqui de que a nossa escatologia, a nossa forma de ver o fim das coisas, ela é amilenista otimista. Quer dizer, nós estamos vivendo o milênio final do Senhor. Não haverá um milênio, como alguns pensam, de Cristo reinando aqui como pecadores. A Bíblia não ensina isso. É outra doutrina completamente ilusória. O milênio que nós estamos vivendo agora, que é do Evangelho, que é a hora da oportunidade, de que Cristo reina dos céus. O seu reino já começou e está aqui. Embora nós sabemos que no final, quando Cristo voltar, ele vai criar novos céus e nova terra, o seu reino então será visível,
só com os eleitos salvos, só com os santos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós esperamos um avivamento, uma manifestação muito especial do Espírito Santo de Deus no fim dos tempos. E eu creio que nós já estamos chegando perto, em que duas coisas irão acontecer fundamentais antes que venha o Senhor, antes que venha a apostasia completa. Eu creio que este avivamento vai acontecer antes. E tem duas coisas que tem que acontecer. E que diz respeito a isso aqui, ó. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Vamos abrir, então, a palavra de Deus agora em Romanos, no capítulo 11. E isso aqui é motivo de oração, meus irmãos. Cada crente salvo tem que firmar um compromisso de orar por isso aqui. Assim diz os nossos símbolos de fé. Se você não sabia, o Catecismo Maior, quando trata da oração dominical, a oração do Senhor, venha a nós o teu reino, a oração diz, né? Então o nosso catecismo diz que nós precisamos orar por essas duas coisas. Primeiro, Romanos 11, 15. Ele está falando dos judeus que rejeitaram e que foram colocados em emulação. E diz assim, verso 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, está falando dos judeus, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? O que é isso? A palavra de Deus está falando de um momento em que o Espírito Santo vai operar um avivamento e conversão em massa entre os judeus. Mas conversão mesmo. Agora, não para se formar um Israel restaurado, não. Eles serão convertidos e trazidos para a igreja. Já existem judeus convertidos, reformados, calvinistas. Eu conheci. Aliás, tem um livro que trata especialmente da evangelização de judeus, não como essa missão chamada messiânica, judaizante. Sabe? São pessoas que querem ensinar e pregar o evangelho para os judeus para eles continuarem no judaísmo, com um judaísmo cristianizado. Não existe judaísmo cristianizado. Judaísmo é superstição. Judaísmo é um engano, é uma mentira. Judaísmo tem coisas da Bíblia, mas está completamente fora, rejeita Cristo, não, e está cheio de superstição. O judaísmo ensina beijar o rolo e fazer isso e fazer aquilo, e se cobrir de um jeito, de outro. Mas esse livro, escrito por um judeu, pastor reformado, judeu, de Jerusalém, que tem sua congregação lá, ensina o contrário. Os judeus vão se converter, vir para a igreja, vão crer em Cristo conforme os crentes creem. Vão confessar a Cristo como a igreja confessa e cultua a Cristo como a igreja cultua, conforme o Novo Testamento ensina. Então, isso vai acontecer. Os
judeus em massa, milhares virão a Cristo. Isso é um sinal, porque o texto diz: o restabelecimento deles, a conversão dos judeus, que é isso senão vida dentre os mortos? Vida dentre os mortos é avivamento. Com a conversão dos judeus, vindo para Cristo e formando igrejas cristãs, não sinagogas, igrejas cristãs, confessando a Cristo, pregando o evangelho, não vão deixar de ser judeus nas coisas de judeu. Mas o que é judaísmo, eles vão deixar. Eles vão recusar judaísmo. Eles vão continuar sendo judeus cristãos, crentes. E sabe o que vai acontecer? Um grande avivamento. E esse avivamento, por causa desta ação, vai trazer o que a Bíblia chama, e é final, de plenitude dos gentios. Isto é, o número de gentios que faltam se converter, se converterão e vai fechar o número. Mas são muitos, milhares. Por isso, um avivamento mundial em que milhares virão a Cristo, verdadeiramente. Aí vem a apostasia, grande perseguição, o anticristo. Quando Cristo vier, achará porventura fé na terra, apostasia completa. O anticristo será morto e então o arrebatamento da igreja. Mas veja, nós podemos orar e esperar este avivamento e crer nisso e nos estimularmos na evangelização, na obra missionária, orar pelos judeus para que eles sejam salvos, porque é assim que vem o reino de Deus, é assim que vem o fim. Eles serão salvos, trazidos para a igreja, um grande avivamento, milhares de gentios se convertem, a plenitude dos gentios, então virá o fim. Cristo voltará. Que esperança maravilhosa. Eu fico pensando que nesse grande avivamento e na conversão de muitos gentios, não estará seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus familiares que não são crentes, amigos queridos, pessoas que estão ao seu redor, pelos quais você ora, deseja, fala, evangeliza. Quem sabe não será neste avivamento glorioso que Deus irá trazer e fazer a conversão deles. Então ore, evangelize, tenha esperança, seja otimista. Deus promete trazer ainda muitos. É o que diz o texto. Restabelecer, trazer os judeus dispersos, eleitos, que sejam salvos, e muitos gentios que Deus ainda quer salvar. São os filhos dispersos que Deus quer trazer, porque Cristo morreu por eles. Então eles virão. E juntamente com os judeus, um só rebanho, um só pastor. Devemos crer nisso de todo o coração. Eu creio. Quando Deus me deu a graça de pregar àquela multidão de crentes e de não crentes, na terça-feira, eu estava cheio da convicção de Deus, de que o Senhor, através de uma reforma, irá operar um avivamento em todas as igrejas verdadeiramente, genuinamente evangélicas. Confessa o nome do Senhor. Um verdadeiro avivamento. A igreja do Senhor sendo restaurada, restabelecida, convertida, para abençoar essa terra.
para que Deus sare a sua terra. Então, eu quero crer de todo o coração nisto, porque há uma promessa para os proscritos, para os estrangeiros, para os eunucos. Tendência da gente a ficar com raiva da malignidade, da onda de pecado, de podridão, dos homossexuais e tudo, mas não é assim que Deus nos ensina. Nós devemos vê-los como pecadores, eunucos, mas que Deus quer salvar. Que eles estejam entre o número daqueles que tais foste alguns de vós. Porque ao lado deles tem prostituição, ladrões, bêbados, maldizentes, quer dizer, todos nós, juntinhos, ao lado com eles, fomos alcançados pela graça. O tais foste alguns de vós não é só para homossexual, é para nós também, que éramos aquilo tudo dentro do nosso coração, mas que fomos salvos pela graça do Senhor. Que Deus nos dê esta visão, enche o nosso coração de amor pelos pecadores e nos dê otimismo para crer neste avivamento glorioso, antes que venha o terrível dia do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude.